Fala meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é a Páscoa. Estamos na época aqui que está chegando, né, a Páscoa, e a gente está querendo explicar um pouquinho mais e abordar esse assunto que é uma dúvida que tem no meio de todo mundo quer saber um pouquinho mais e entender de fato. Primeira coisa que a gente fala para você, abre a sua Bíblia para você acompanhar todos os textos que a gente vai expor aqui ao decorrer desse mapa mental. Já se inscreve no canal, curta, compartilhe com outras pessoas, para que a gente também possa levar mais a palavra de Deus para outras pessoas também. No meio do vídeo, como vocês já sabem, a gente libera também desse lado aqui no QR Code um mapa mental e você pode adquirir ele, o mapa mental dessa aula que a gente está dando hoje. Então tudo que você vai ver nesse vídeo você também consegue ter acesso no QR Code. O que é de fato a Páscoa? No judaísmo, lá no Antigo Testamento, a Páscoa, Pesach em hebraico, ela é uma festa instituída por Deus para que o povo de Israel ele lembrasse da libertação do Egito. Então, quando o anjo da morte ele passou ali por cima, esse Pesach significa passar por cima, tá? Então ele passou por cima ali das casas dos hebreus, ele poupou ali, no caso, os primogênitos. Isso a gente vai ver Êxodo no capítulo 12, que vai ser o nosso texto base para a gente falar um pouco mais sobre esse estudo. Para vocês entenderem o contexto da história, o povo de Israel estava escravizado no Egito por volta de 430 anos, escravizado ali no Egito, e Deus, por meio de Moisés, enviou 10 pragas para convencer Faraó a libertar os israelitas. Nós temos também um vídeo no canal explicando um pouquinho mais sobre o êxodo ali, tudo o que aconteceu, falando sobre as pragas. É legal também você ver, vou deixar ela em algum canto desse vídeo aqui. E essas pragas foram enviadas para convencer Faraó a libertar esse povo. A 10ª praga, ela seria a praga que seria mais severa, algo ali mais forte que seria relacionada à morte dos primogênitos. Mas Deus deu uma instrução especial ao seu povo para que fossem poupados. Essa instrução se torna o que conhecemos como Páscoa. Então, a instrução que Deus deu para passar os sangues ali nos umbrais da porta e tudo mais, que daqui a pouquinho a gente vai ver mais a fundo sobre isso daqui, foi o que nós conhecemos hoje como Páscoa. No início, lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 a 2, vai estar escrito: "Este será o principal dos meses." Então será o primeiro mês do ano para vocês. Deus ele vai redefinir o calendário de Israel e a partir daquele evento a libertação do Egito seria um novo começo. Então o segundo passo importante para a gente ressaltar aqui, para dar continuidade no estudo, é se lembrar que lá em Êxodo, no capítulo 12, do verso 3 ao 5, pegue sua Bíblia, abra, tá, e veja, acompanhe junto. Cada família ela deveria escolher um cordeiro no qual este deveria ser sem defeito, macho de 1 ano e poderia ser um cordeiro ou um cabrito. O terceiro passo que precisamos entender é o sacrifício e sangue nas portas. Êxodo capítulo 12, versos 6 a 7. Vai dizer assim: "E imolarão o cordeiro ao entardecer, e porão sangue nas ombreiras e na viga superior da porta de cada casa." Então nos umbrais ali da porta vai ser colocado esse sangue ali do cordeiro. E aqui o sangue, ele serviria como um sinal de proteção, porque viria o anjo para matar todos os primogênitos, porém quem tivesse com esse sangue nos umbrais da porta, o anjo passaria e não iria matar o primogênito. Por isso que Deus falou para todo aquele povo colocar sangue nos umbrais da porta. Onde houvesse sangue, o anjo da morte ali passaria por cima, Passach, que é o que a gente falou ali para trás. Por isso veio o nome da Páscoa. Quarto passo importante para a gente entender, a ceia pascal, que Êxodo 12, do versículo 8 a 11, vai dizer o seguinte: "E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, nem água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor." E tudo isso daqui a gente vai ver daqui a pouco o significado de cada coisa dessa daqui, que você vai ver que tudo vai se interligar. Sobre o que nós acabamos de ler: comer a carne do cordeiro assado no fogo, acompanhado de ervas amargas e pães sem fermento. E devia também ser comido rapidamente, com o cinto, as sandálias e o cajado, já pronto para ir embora. Isso é importante, é mais um passo importante para a gente entender.
Quinto passo importante para a gente entender, para a gente iniciar esse estudo. O quinto passo é onde de fato vai ser a libertação do povo das mãos do Egito. Então vai ser onde vai ser colocada ali a 10ª praga, Êxodo 12, versículo 12 a 13 e 29 e 30. Então Deus ele matou todos os primogênitos egípcios, humanos e animais, e as casas com o sangue do cordeiro foram poupadas. O faraó finalmente decidiu libertar o povo. O sexto passo para a gente compreender também, que é a instituição e a celebração anual. Êxodo capítulo 12, verso 14 e 28. A Páscoa ela se tornaria um memorial perpétuo. Então todos os anos seria celebrado a Páscoa, com duração de 7 dias de pães sem fermento, que também nós vamos entender um pouquinho mais o porquê do pão sem fermento, e instruções rigorosas sobre pureza e santidade. E também tudo isso seria passado ali de geração em geração, relembrando da libertação do povo das mãos dos egípcios. Agora, uma pergunta que não quer calar. Aonde e como, quando, da onde que vem esse nome Páscoa? Como a gente disse lá atrás, a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa literalmente passar por cima ou poupar. Lembra que a gente acabou de falar que o anjo da morte passaria, quem tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo não iria matar? É justamente isso daqui. Ele passou por cima e não matou os primogênitos de quem tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Êxodo 12, 13. E daí é que vai surgir o nome Páscoa, representando o livramento dos israelitas da morte e da escravidão. Tá, mas e depois da libertação? A Páscoa, ela deveria continuar? Ela continuou? E nós vamos ver aqui que sim. A Páscoa ela se tornou uma instituição perpétua para Israel após a saída do Egito e Deus ordenou que a Páscoa ela fosse celebrada todos os anos, no mesmo período do mês, chamado Abib, Nissan, março, abril. Isso seria para lembrar da libertação que esse povo teve. Êxodo, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Então, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Para sempre você vai ficar celebrando ali a Páscoa. Tá, mas com que frequência a gente deve, então, celebrar essa Páscoa? Aqui no caso do Antigo Testamento, ele vai falar aqui, uma vez por ano, no 14º dia do mês de Nissan, o primeiro mês do calendário religioso de Israel. Era parte do ciclo de festas judaicas. Então, logo antes das festas dos pães asmos, que seria ali no caso, festa dos pães asmos, 7 dias com pães sem fermento, que daqui a pouco vamos entender o significado do sem fermento. Tá, mas para quem que era essa Páscoa? Era para alguém especial? O que que era? Então era apenas para os israelitas, mas com regras específicas. Homens e mulheres, eles participavam e crianças, elas eram instruídas a respeito da celebração. Então, Êxodo 12, 26 e 27 vai mostrar ali que eles também instruíam as crianças para que levassem de geração em geração. Estrangeiros poderiam participar se fossem circuncidados, Êxodo capítulo 12, 48. Impuros ou pessoas fora de Israel não poderiam participar. Em Números capítulo 9, do versículo 6 e 7 e 13. Uma observação importante. Tudo isso antes de Cristo vir. Mas como que a Páscoa é vista? E daqui a pouco a gente vai remeter tudo isso daqui para a vinda de Cristo e você vai conseguir entender o porquê de tudo isso. Como que a Páscoa ela é vista? Judeus, eles vão celebrar o Pesach, que é o passar por cima, que a gente disse, que é uma festa de libertação do Egito. Os cristãos, eles vão comemorar a ressurreição de Cristo como cumprimento da Páscoa, e a ceia do Senhor, ela vai substituir o sacrifício pascal. Qual a ligação disto com o Novo Testamento, com Jesus? É o que nós vamos ver agora. Então, no Evangelho de João, Jesus ele é chamado o Cordeiro de Deus. Nós vamos ver isso em João, no capítulo 1, versículo 29. Jesus, ele é chamado Cordeiro de Deus. Lembra que lá, que a gente acabou de ler no passado ali, tinha que ter um sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta? Vamos entender um pouquinho mais sobre o significado desse Cordeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo também vai dizer: porque Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado por nós. E João Batista também, ele vai reconhecer Jesus como o verdadeiro cordeiro, que substitui o sacrifício animal. Lembra que o cordeiro, ele deveria ser sem defeito? Pois é, em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, vai dizer isso para nós. Vocês foram redimidos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. E aqui Pedro, ele vai usar uma linguagem da Páscoa, que também foi utilizada ali em Êxodo, capítulo 12, verso 5, afirmando que Jesus
Ele é, de fato, o Cordeiro perfeito e puro. E não para por aí, não. Nós vamos ter outras passagens aqui remetendo Jesus sendo o Cordeiro. Isaías 53, verso 7 vai falar também que Jesus é uma profecia, tá? Messiânica. Vai falar que ele foi oprimido, ele foi afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Lembra lá na cruz? Pois é, a gente vai entender daqui a pouquinho, um pouquinho mais a fundo isso. Isaías 53, verso 7, ele vai falar da profecia messiânica do Antigo Testamento, mostrando a mansidão e o sacrifício de Jesus. Nós vamos ver aqui em Êxodo, no capítulo 12, verso 5. O cordeiro ele tem que ser sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, como a gente já disse no passado, e Jesus ele vai cumprir perfeitamente esse padrão, sem pecado e sem falha alguma. Hebreus no capítulo 4, versículo 15 vai nos falar: temos um sumo sacerdote aqui, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E ali ele vai mostrar que Jesus ele é moralmente perfeito e apto para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 5, versos 6 e 12 também vai falar: vi um cordeiro que parecia ter sido morto. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria. E no céu, Jesus ele é adorado como cordeiro, o centro da adoração eterna, como a gente vai ver em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, também vai nos falar: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Percebe que o plano ali do sacrifício de Jesus, ele já existia antes de tudo ser criado. E nós temos mais uma passagem em Hebreus no capítulo 9, no versículo 14, onde vai falar: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele vai nos mostrar ali a perfeição e a pureza do sacrifício de Jesus. E por isso que precisava ser um cordeiro sem defeito. Sobre a questão dos sangues nos umbrais da porta, ele significava ali a proteção contra o juízo. Era uma sombra do sangue de Cristo. O pão sem fermento, ele nos simbolizava ali a pressa da saída e a pureza. O sem fermento ali está significando sem pecado. Ervas amargas, a memória da escravidão e o sofrimento. Tudo que eles passaram. Roupas de viagem. Já estava vestido ali com roupas de viagem, já prontos para obedecer e partir. Êxodo capítulo 12, verso 11. E tudo isso é maravilhoso. Partir da onde? Só lembrando e recapitulando. Partir do Egito, serem libertos. O povo vai sair do Egito, vai caminhar até chegar ali no mar, onde Moisés vai abrir o mar e tudo mais. Isso é assunto para um outro vídeo, mas só para vocês entenderem todo o contexto. Aquele povo estava sendo liberto da mão dos egípcios. Por isso que é essa roupa de viagem. Eles já estavam prontos ali, pronto para obedecer e partir já e seguir viagem. E tudo isso é maravilhoso porque nada disso é coincidência. Nós vamos ter ali a nova Páscoa, onde Jesus ele morreu na época da Páscoa, propositalmente. Ele é visto como o Cordeiro definitivo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. E durante a última ceia, Jesus ele celebra a Páscoa com os discípulos e institui a ceia do Senhor, dando um novo significado. Então agora o Cordeiro, no Antigo Testamento, ele era a libertação do Egito. Mas agora com Cristo nós temos um novo significado que significa que Jesus veio para nos libertar do pecado. O sangue nos umbrais da porta, no Antigo Testamento, era a salvação da morte, mas agora é o sangue de Cristo nos dando a salvação eterna. O comer o cordeiro, no Antigo Testamento, era para participar da salvação de Deus e agora é comer o pão e o vinho nos trazendo uma comunhão com Cristo. E algumas coisas importantes e anotações que é importantíssimo nós falarmos. Lembra que nós falamos sobre o cordeiro e ele deveria ser assado inteiro sem quebrar os ossos? Em Êxodo capítulo 12, versículo 46, pois é, Jesus, ele teve os seus ossos intactos na cruz. João 19, 36. Ao contrário dos outros que estavam crucificados com ele. Então isso é para cumprir uma profecia, aonde não era para ser quebrado os ossos do cordeiro. Jesus, ele entrou em Jerusalém no mesmo dia que os cordeiros pascais eram separados. Êxodo, no capítulo 12, no versículo 3, manda separar o cordeiro no dia 10 do mês. Jesus, ele vai entrar triunfalmente em Jerusalém, domingo de Ramos, no dia 10 de Nissan. Não é coincidência, gente. Não é coincidência isso.
E assim como o cordeiro ele era separado e examinado por 4 dias, Jesus também foi examinado. Ele foi examinado pelos fariseus, pelos escribas, por Pilatos e não acharam falta nele. Gente, isso aqui é maravilhoso. Tudo se cumprindo, todas as coisas se relacionando entre elas. Jesus morreu exatamente na hora em que o cordeiro ele era sacrificado. O cordeiro pascal, ele era morto no 14º dia de Nissan, por volta das 3 horas, que no caso ali está escrito na Bíblia na 9ª hora. Então Jesus ele morreu exatamente nesse horário. Mateus capítulo 27, 46 vai falar, era quase a hora 9ª e Jesus clamou. Em Êxodo, o sangue do cordeiro ele era passado por um feixe, isso nas portas, nos umbrais das portas. Lembra que a gente comentou? O vinagre aqui é um tipo de vinho barato, azedo, chamado posca, usado por soldados romanos para se hidratar. Ele era ácido, amargo, comum entre os pobres e soldados. Não era um veneno, mas também não era nada agradável. E quando a gente fala no ísopo, o ísopo ele era uma plantinha aromática que era usada para os ritos de purificação no Antigo Testamento. Lá em Êxodo a gente vai ver também no capítulo 12, verso 22. Tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porga as suas ombreiras com sangue. Eles usaram o ísopo para aplicar o sangue do cordeiro pascal nas portas, nos umbrais das portas, na noite em que eles foram libertados da morte. Lembra que o anjo da morte passou e matou os primogênitos? Então, eles utilizaram o ísope também, que foi a mesma coisa que deram para o Senhor Jesus. Na cruz, Jesus ele vai receber o vinagre com ísopo, apontando para o fim da antiga Páscoa e o início da nova aliança no seu sangue. E esse detalhe, tanto do vinagre quanto do ísopo, ele vai ligar diretamente os dois eventos. Gente, é maravilhoso, maravilhoso todo o significado que tem por trás. Jesus, ele também vai instituir ali a ceia durante a Páscoa. Durante o Seder, que significa jantar pascal judaico, Jesus, ele pegou o pão e o cálice e deu um novo significado. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Mateus 26, versículo 26 a 28. O pão sem fermento, seu corpo, sem pecado. O cálice de vinho, seu sangue, simbolizando ali a nova aliança. E ele transformou o ritual da libertação do Egito em um símbolo da libertação do pecado. Outra anotação que nós colocamos aqui que é importante ressaltar. Aqui nós temos o sangue dos umbrais, remetendo ao sangue da cruz. Então, nós já falamos sobre o passagem, que é o anjo da morte, quando passava por cima, mas o significado disso é que, na cruz, quem tem o sangue de Cristo aplicado em sua vida não sofre condenação. Tudo isso remetendo ao Antigo Testamento também. E quando nós vemos aqui limpar a casa do fermento, no caso, é uma limpeza de coração. Então os judeus eles retiravam todo o fermento da casa antes da Páscoa. E o fermento, ele simboliza o pecado. Paulo até vai dizer ali em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Expurgai o fermento velho, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. E tudo isso nos trazendo e remetendo a Cristo. E a cruz, aonde Cristo foi crucificado, foi o altar aonde o cordeiro definitivo foi oferecido. Então, no Êxodo, o cordeiro ele era um símbolo temporário. Na cruz, Jesus foi o sacrifício final, completo e eterno. E por isso não é mais necessário sacrificarmos animais igual sacrificavam antigamente. A ressurreição e a festa dos primeiros frutos. A Páscoa bíblica, ela era seguida de outra festa. Olha que interessante isso. Vinha a Páscoa, após a Páscoa, ela vinha ali a festa dos primeiros frutos. Nós vamos ver isso em Levítico, capítulo 23, do verso 9 e 14. Que aconteceria no domingo. Então, aconteceria no domingo, depois da Páscoa. E adivinhem só o que acontece nesse domingo. Jesus, ele ressuscita. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ele ressuscitou exatamente no dia da festa dos primeiros frutos, cumprindo mais uma profecia. Então ele é o Cordeiro Pascal. Ele é as primícias da ressurreição. Gente, é maravilhoso. E agora nós vamos falar sobre a nova Páscoa espiritual, porque depois de Jesus, a Páscoa ela passou a ser espiritualmente cumprida. Então não é mais como uma festa anual igual acontecia no passado no Antigo Testamento, mas agora com uma realidade permanente.
Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela lembra esse sacrifício. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 26. E que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7. Agora somos chamados a viver em santidade e pureza como pães sem fermento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. A Páscoa, pessoal, uma conclusão que nós temos aqui é que ela começou com o sangue de cordeiro nas portas. E ela se cumpriu com o sangue de Cristo na cruz. Por isso, a gente sempre deve relembrar, não mais agora uma vez por ano, igual no Antigo Testamento, mas sempre, com constância, se lembrar dessa morte de Cristo, do sacrifício que ele fez, se colocando como cordeiro, o cordeiro sem mancha, imaculado, o cordeiro sem defeito algum, levado na cruz do Calvário. Nos atraiu a ele, então nós fomos atraídos a ele ali na cruz do Calvário quando o seu corpo foi levantado da terra. Gente, isso é maravilhoso e por isso nós devemos com frequência relembrar da morte, do sacrifício, a ressurreição de Cristo Jesus. Era uma festa de libertação e agora é a celebração da salvação eterna. Jesus, ele não cancela a Páscoa, mas ele cumpre o seu propósito mais profundo. E a Páscoa celebra a morte do Cordeiro que o livra da morte. Quem que livrou nós da morte? Quem não nos livrou da condenação do pecado? Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus aconteceu no domingo após a Páscoa, cumprindo a festa das primícias, como a gente disse. Nada é coincidência. E ambas fazem parte de um mesmo plano redentor e só se completam juntas. A morte, ali a Páscoa, mais a ressurreição, as primícias, que é o significado de plena salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa te ajudar a entender cada vez mais a palavra e que tudo que você fizer, faça para a glória dele, para a honra dele. Gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e nos ajude também a levar mais a palavra de Deus e comenta também. Comenta aqui para falar o que você achou, algo a acrescentar, se tem alguma sugestão de algum vídeo que a gente possa fazer, que isso também vai nos ajudar também a entregar sempre o melhor conteúdo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.